Quero pedir aos nossos voluntários para fazer aquela distribuição. Agora você fique assentado, assentadinho aí. Você vai receber um pequeno tesouro na sua mão. Segure e guarde. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. 2 Timóteo, capítulo 1. Abra a palavra de Deus no Novo Testamento. Segunda carta de Timóteo, no capítulo 1. Orientação preciosa, maravilhosa. Palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. Versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Queria pedir que você recebesse e se assentasse, que ninguém ficasse de pé, a não ser os nossos amados diáconos que estão servindo, que você possa prestar toda atenção naquilo que o Senhor quer dizer a você. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. A mensagem, tradução do pastor Eugene Peterson, traduz esse versículo assim: guarda este tesouro precioso, que o Espírito Santo que trabalha em nós nos entregou. Guarde este tesouro precioso, que o Espírito Santo que trabalha em nós nos entregou. Essa versão NVI diz: guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Eu quero receber também, irmão Domingos. Traz um aqui para mim. Eu quero que você repita comigo esta frase: guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Vamos mais uma vez: guarda esse precioso tesouro que foi entregue a você. Nós precisamos orar pela palavra. Eu aprendi com a igreja da Coreia do Sul e foi uma experiência extraordinária, o tanto que eles têm uma disciplina de orar pela palavra, pela ministração da palavra. Tanto aquela oração individual que eu preciso fazer para que eu receba a palavra para mim mesmo, para a minha experiência, para aquela peculiaridade que cada um de nós tem, diferente de todos os demais. Como também orar para que a pessoa que está do meu lado, os irmãos e irmãs, os convidados, os visitantes, os que vêm ouvir a palavra de Deus, a recebam no coração. Nós não podemos ignorar a sutileza, o engano, o ódio que o inimigo tem da palavra. E ele trabalha, muitas vezes, em algumas dimensões daquilo que ainda lhe é permitido nesse tempo da graça, para roubar a palavra do coração. Já disse isso aqui muitas vezes e tenho que repetir. Muito difícil, num auditório tão grande, a gente manter os níveis de concentração. Às vezes, qualquer coisa pode chamar a nossa atenção. Eu volto a dizer, você pode brigar comigo, que o celular ligado te impede de receber a palavra. Porque mesmo silencioso, quando der aquele toquinho, aquela vibração, você quer saber quem é que está falando.
Quem mandou essa mensagem? Meu Deus, que tempo é esse? Em que a gente acha que 1h30 no culto, a gente não pode confiar em Deus que Ele está cuidando da casa, das outras coisas que ficaram para lá. Eu tenho que pedir misericórdia e perdão a Deus o tempo todo. Porque muitas vezes nós permitimos a criação de ansiedades. Esse mundo está montado, a mente que controla o sistema mundo, que a palavra de Deus nos adverte, que é um usurpador, mas que se intitulou como Deus deste século, está trabalhando de muitas maneiras, para, quando ele não impede a pessoa de vir para reunir com os crentes para adorar a Deus, ele quer impedir ela de, estando aqui, receber a palavra. Pense nisso. Nós precisamos pedir a Deus toda a atenção. Nós estamos no meio de uma geração marcada por essa ansiedade. Queremos antecipar hoje o problema que é de amanhã. Já vamos deixando isso girando na mente o tempo todo. Então curve a sua cabeça e ore. Peça a Deus a graça de recebermos sua palavra nessa noite. Obrigado, Jesus. Mais uma vez pedimos ao Senhor que nos ensine no poder gracioso da tua palavra. Que o Senhor seja em tudo glorificado, porque é o teu Espírito que nos conduz a toda a verdade. Impede, Senhor, a ação do inimigo da palavra no poder eficaz do sangue de Jesus, porque a vitória de Cristo sobre o inimigo é também a nossa vitória para a glória do Deus eterno. Amém? Amém. Glória a Deus. Guarda esse precioso tesouro. Eu vi certa vez um filme, um documentário sobre gente que investe milhões de dólares para buscar tesouros de antigos navios naufragados. Eu creio que muitos aqui já viram, né? A tecnologia utilizada para ir lá no mais profundo do mar. As histórias dos galeões espanhóis carregados de ouro que naufragaram lá no século 13, 14 e por aí. E as pessoas vão investindo muito porque é um tesouro que chama atenção. Em qualquer lugar do mundo, ainda hoje, quando se fala que foi descoberto ouro, e nós sabemos dessas histórias do nosso Brasil, a corrida do ouro é intensa. Todo mundo quer, porque é um tesouro que vale dinheiro e por trás do dinheiro as coisas que sonhamos adquirir. Eu vi certa vez uma foto de Serra Pelada. Quantos aqui viram? Parecia um formigueiro humano, um negócio impressionante. Homens seminus, com os olhos brilhando assim, fora de si, escavando até com a mão, buscando o ouro, buscando o tesouro. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite para essa verdade que o apóstolo Paulo está falando para seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, guarda esse tesouro precioso que foi entregue a você. E eu queria simbolizar, viu, meus queridos e queridas? Não estou distribuindo milho consagrado. Eu queria simbolizar para você. Olha para esse carocinho de milho. Todos nós conhecemos muito bem essa leguminosa, não é? Pesquisa sobre o milho e você vai ficar surpreendido, surpreendida. Que dádiva de Deus é o milho. Vai descobrir lá quando foi que ele foi descoberto pela primeira vez, usado.
uma dádiva de Deus. Todos os seres vivos comem. É impressionante. Os animais, as aves, os peixes. Eita, um milhozinho cozido, Frank, no anzol, pro piau. É um negócio. Você tem nas mãos, meu irmão, minha irmã, nós temos nas mãos um daqueles milagres de Deus, extraordinários, preciosos. E eu quero que você faça essa analogia para nós procurarmos entender um pouquinho aqui a grandeza do tesouro que Paulo está dizendo que foi entregue a nós já no primeiro século, falando sobre isso, e em toda a caminhada cristã, porque esse é um tempo que é preciso que haja alguns alertas, é preciso que sejam disparadas algumas sirenes na nossa mente, porque lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, resumindo, o apóstolo fala assim: vai chegar um tempo em que as pessoas não vão dar ouvidos à verdade, vai chegar um tempo em que elas seguirão os seus próprios desejos. Então nós precisamos guardar esse tesouro. Nós estamos falando de convicção cristã e ela nos desafia que nós temos que ter alguns comprometimentos pessoais. Os amados e amadas que hoje são recebidos aqui como membros, os que estão na caminhada como crentes em Jesus Cristo, nós temos que pensar que o precioso tesouro é ameaçado de muitas maneiras. Nós precisamos aprender como guardar esse tesouro o tempo todo. E algumas perguntas precisam ser feitas. Por exemplo, a verdade cristã é única? Estamos ouvindo na academia, nas universidades, no meio da mídia, essa ideia o tempo todo. Essa é a sua maneira de crer. Essa é a sua fé. Mas temos o cristianismo, temos o budismo, temos o shintoísmo, temos o islamismo, temos mais este mismo e outro. Então a pergunta é: a verdade cristã bíblica é única? Outra verdade que nós precisamos responder à pergunta para a compreensão da verdade: todos os caminhos levam a Deus? Porque também vivemos numa época onde o universalismo e outros ismos por aí pregam que o importante é que você procure ser uma pessoa melhor, e então você seja mais refinado, você tenha alguns preceitos que você vive por eles, e o importante é que no final todos chegarão a ter Deus. Outra pergunta é: nós devemos ser exclusivos em questões de fé? Eu sei que muitos de vocês já tiveram um contato com isso na universidade. Os meninos e meninas, os jovens que vão chegar lá ainda, vão ser também balançados e penderados com relação a isso. Mas vocês querem ser muito exclusivos. Será que não há outro meio também para a salvação? E por último, uma questão que era muito tranquila até o século passado, meados do século 20, e hoje também está aí, debaixo de todos os ataques, está na berlinda essa palavra: a Bíblia é a palavra de Deus? Ou é a única revelação de Deus? Guarda este tesouro. O apóstolo já dizia para Timóteo lá no primeiro século, porque ele adverte que chegaria o tempo em que as pessoas não ouviriam e não dariam ouvidos, e teriam ouvidos surdos à verdade do Evangelho. Eu queria colocar algumas coisas rápidas aqui sobre o que é necessário, como nós podemos, como cristãos, neste século, nesse tempo, nessa hora, guardar
a preciosa verdade. Então vamos a algumas coisas. A primeira delas é obedecer à verdade. Vamos repetir? Obedecer à verdade. Texto de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. Se o irmão puder projetar para nós, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. Guardai-vos, pois, e cumpri esses mandamentos, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo, leia comigo quem consegue, este grande povo é gente sábia e inteligente. Imagine você, olha para o seu carocinho de milho aqui, que aqui seja uma verdade que você recebeu e que você precisa guardar e saber que ela é de Deus e que ela tem respostas, diretrizes importantes para a sua vida. Guardar e cumprir será a vossa sabedoria, diz a palavra. Então a primeira coisa é obedecer à verdade. A segunda, ensinar a verdade a nossos filhos. Vamos lá? Ensinar a verdade aos nossos filhos. Deuteronômio 6, 7 a 9, que é um texto também onde nós vemos o Senhor advertindo o seu povo. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Ensinar a verdade aos nossos filhos. Pensa bem aqui, querido, querida. É muito simples, mas as coisas de Deus são simples. Todos nós podemos fazer isso. Eu tive o privilégio de fazer isso há muitos anos atrás, de sentar com meus filhos e pegar um caroço de milho ou um caroço de feijão e dizer para eles: olhem para isso, o que vocês estão vendo? É um caroço de milho, um caroço de feijão. O que tem aqui dentro? Tem uma massa. Tem proteínas, tem lipídios, tem óleo. O óleo de milho é muito bom, não é? Tem tanta coisa. Você já experimentou fazer com milho um cuscuz? Eita, daquele bem cheiroso. Um bolo de milho. Tem umas irmãs aqui que fazem, meu Deus. Dia 12 de manhã tem café da manhã da igreja. Cada um vai trazer uma coisa especial de casa para abençoar uns aos outros. Então nós podemos, através de uma coisa muito simples, dizer: olha, Deus criou isso aqui. Você abre Gênesis. Produza a terra. Produza árvores segundo as suas espécies. E você está mostrando uma verdade. Meus irmãos e irmãs, eu disse ontem à noite aqui no culto dos 100 anos da avó Chiquinha, que eu estou relendo um livro precioso, um livro que o pastor Roberto me deu de presente há muitos anos. Ele deve nem se lembrar. Como tudo começou. Onde um cientista cristão, muito bem preparado, da Sociedade Brasileira de Criacionismo, vai mostrar para nós, começando falando sobre a grandeza do universo, depois ele vai analisando a questão da biologia, da célula, das coisas, e é extraordinário você pensar que aqui dentro dessa semente tem uma estrutura maravilhosa que até hoje não está completamente desvendada pela ciência, que se chama código genético, que através da combinação de elementos vão formar e dar a ordem das proteínas e assim por diante, para que essa semente se perpetue. E milho gere milho, e gere mais milho, mais milho, mais milho. Glória ao nosso Deus. Diga: obedecer à verdade, ensinar a verdade a nossos filhos, meditar nas Escrituras. Texto de Atos 17, versículo 11. Nós vemos falar da sabedoria do povo de Bereia. O apóstolo Paulo está pregando o Evangelho e indo até os países ali, as nações debaixo do Império Romano. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, fazendo o quê?
examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Meditar. Quando a gente para meditar no que é um simples caroço de milho, como podemos meditar na estrutura bela e maravilhosa de uma flor, na diversidade do que Deus criou, quando nós paramos para meditar, como o salmista falou, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, nós estamos guardando o tesouro que Deus nos deu. Meditar nas Escrituras, mas precisamos também testar a verdade. Diga, testar a verdade. 1 Tessalonicenses 5, verso 21. É a palavra de Deus. Julgai, vamos ler juntos? Julgai todas as coisas, retende o que é bom, guarda esse depósito precioso. Mas você e eu precisamos pedir sabedoria de Deus para julgar as coisas. Não podemos receber tudo que chega a nós em nome de Jesus, em nome do Evangelho, sem pedir a Deus discernimento e entendimento, para compreender se essa é uma verdade que bate com as Escrituras. É preciso testar a verdade. Você compra o milho para plantar, e agora tem aquele que já vem, né, com o venenozinho para o cupim não comer e tudo mais, e você põe na terra, mas você fica olhando se nasceu ou não nasceu. A gente precisa testar para saber se é milho mesmo ou se é outra coisa que estão nos vendendo para passar por milho. Nós precisamos pôr à prova o tempo todo a verdade, para termos mais entendimento, para sermos mais maduros na fé. Nós carecemos de testar a verdade. Firmar-se na verdade. Diga, firmar-se na verdade. 2 Timóteo 1,13. 2 Timóteo 1,13. Outro ensino da palavra de Deus, querido, querida, necessário para nós nesse tempo, nesse momento. Mantém, vamos lá? O padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Firmar-se na verdade. Tem um hino que chega a ser melancólica, a estrofe que diz assim: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também sem amor e frios estão. Nós precisamos nos agarrar firmemente à verdade nesse tempo que nós estamos vivendo. E é por isso que essa analogia também nos ajuda nesse sentido. Você pode falar com seu filho, com seu netinho: vamos plantar esse milho e vamos ver se vai nascer milho mesmo. E vamos ver esse poder da multiplicação. Olha, a palavra de Deus é garantia firme de que tudo que as Escrituras disseram é verdade. Hoje de manhã a professora Lani nos trouxe aqui vários textos, os irmãos lendo, profecias de Isaías, escritas séculos antes de Cristo, cumprimento no Novo Testamento. A verdade de Deus é suficiente para a gente firmar nela o nosso coração. E por último, ensinar a verdade a outros. Vamos lá? Ensinar a verdade a outros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, Paulo está instruindo este servo: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, esse mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Diga, guarde esse precioso tesouro. Vamos lá? Guarde esse precioso tesouro. Mas o tesouro da palavra de Deus é totalmente o oposto aos tesouros do mundo.
A pessoa que abraça o tesouro, ela quer esconder para si mesmo, ela busca e o olho enche de cobiça, de vontade de segurar, mas ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, guarde esse tesouro, ele fala, compartilhe esse tesouro com outros. A nossa fé é mais viva, mais cheia de certezas graciosas de Deus, quando nós compartilhamos com outros. E aí você planta um milho e vai nascer lá umas 2, 3 espigas no pé, e você pode explicar e mostrar cada uma destas espigas. Quem sabe aqui quantos caroços de milho tem numa espiga? Ah, pastor, tem que saber se é espiga boa, ou espiga mirrada, ou espiga grande ou pequena, não é? Mas essa conta você pode fazer depois. Mas é muito interessante, é uma maneira de mostrarmos a verdade de Deus na criação, que é a verdade de Deus na sua palavra, um falando com o outro, e de repente, esta verdade foi passando. Você lê lá no Evangelho, no começo do Evangelho de João, aqueles irmãos que vão lá e recebem. André corre, vai falar com Natanael, Natanael fica cheio de dúvida, mas ele diz, olha, nós achamos o Cristo, nós encontramos o Cristo, e eles começam a ser cheios de alegria, e nós precisamos passar para outros a verdade preciosa, nós precisamos contar a grande história, a história da ação de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus vindo a este mundo para salvar os pecadores, dos quais Paulo disse, e eu devo dizer também, eu sou o principal. Nós carecemos de espalhar essa verdade, então guarde este precioso tesouro. Lembre que num pequeno carocinho de milho está presente a possibilidade de encher milhares de hectares de milho. Porque se você planta um e pega todas as sementes e planta de novo, um pequeno grupo de galileus sem importância, de pescadores desconhecidos, andando pelas poeirentas estradas da Judéia, de Samaria, da Galileia, há 2000 anos atrás. Hoje são milhões, bilhões, pessoas em todas as nações, em todas as tribos, em todas as línguas, glorificando a Deus, declarando que Jesus Cristo é Senhor, proclamando a verdade do Evangelho, completando o número daqueles que naquele dia, diante do Cordeiro, vão dizer, tu és digno, Senhor, porque com o teu sangue compraste de toda tribo, povo e língua, compraste para Deus aqueles que viestes resgatar. Aleluia, glória seja dada ao nosso Deus. Guarda esse precioso tesouro. Eu não sei, o Espírito Santo pode confirmar aí no seu coração que você vai guardar esse carocinho de milho, ou vai plantá-lo, ou vai utilizá-lo para ensinar a outros, não é? Viu? E você vai fazer essa analogia, e vai agradecer a Deus, e vai bendizer ao Senhor, de todo o seu coração, e lembrar, para terminar, que eu e você não podemos guardar esse tesouro pela nossa própria força, por razões da mente, da razão humana. Nós só podemos fazê-lo se nós estivermos buscando a direção que Jesus deu. O Espírito vos guiará a toda verdade. Ele conduzirá vocês aos pastos verdejantes, apontando para Jesus. Todos os dias eu preciso pedir, Espírito Santo de Deus, não me deixe esquecer e nem jogar fora esse precioso tesouro. Eu lembrei aqui na oração de terça-feira, final da tarde, um hino precioso, uma doxologia de louvor,
Espírito do Trino Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Eu tenho que pedir todo dia, sabendo quem eu sou. Mas Ele disse: eu não deixarei vocês órfãos. É necessário que eu vá, porque o Espírito da verdade, o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, estará com vocês. Guarda esse precioso tesouro. Curva a sua cabeça. Bendito Senhor, ajuda-me a guardar o tesouro. Ajuda-nos a caminhar como aquele teu servo que disse: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Nessa noite, Senhor, há pessoas que lamentam porque em algum momento perderam a essência do tesouro. Nessa noite, o Senhor nos diz que há pessoas que se sentem combalidas e fracas, frágeis e incapazes. Espírito Santo, renova nestes corações e mentes a verdade de que não estão sozinhos e não estão além do perdão e da mão resgatadora do Senhor. Tem misericórdia de nós, dá-nos a tua sabedoria, toca e alcança vidas nessa noite, salva pecadores, rompe cadeias, anula argumentos do mal, ó Senhor, e conduz nossa mente, coração, alma, o ser inteiro à obediência de Cristo Jesus, em nome dele. Amém. Aleluia. Glória a Deus.